Acho que o personagem, ele linka toda a história, né? Então ele começa adormecido, na escuridão dele mesmo ali, ele vai despertando e ele olha pra fora e começa a ver tudo ao seu redor. Esse personagem, ele representa a consciência coletiva, né? A unidade. Ele começa com a aura cinzenta e ele vai vendo tudo o que está acontecendo na Terra de tempos difíceis, né? Ele passa pelas guerras, ele passa pela fome, ele passa pelos maus tratos dos animais, para o ser humano fazer dinheiro com isso. Aí na segunda parte do clipe, que também fala de tempos difíceis, ele passa por poluição, desmatamento, as queimadas e a pandemia, né? Que foi uma coisa bem intensa que aconteceu. E aí ele vai passando por tempos difíceis, mas ele vê também que, em paralelo, acontecem coisas boas, acontecem boas ações, tem pessoas do bem fazendo coisas acontecendo. Então ele vai passeando por esses lugares também, a aura dele vai ficando verde, que é a cor do chakra cardíaco. E ele vai vendo que o mundo pode ser transformado através de boas ações, através de pessoas que plantam bem. Ao longo do clipe, a gente coloca algumas fotos da sementinha, né, de Nova Terra, que é o trabalho da egrégora de Floriano, no Piauí, que é uma sementinha, mas na verdade é um grande bálsamo, né, uma grande ajuda a todos que precisam desses trabalhos nessa região. E aí a última cena do clipe é um grande abraço coletivo que representa tudo isso que eu acabei de falar, né, exatamente todos os seres unidos num grande abraço. E aí a gente acaba com o clipe nessa expectativa de uma nova terra de verdade, do coletivo fazendo tudo por todos. O projeto é incrível, eu acho que Nova Terra é realmente onde a gente tem que focar nesses próximos tempos. Vimos que a união de nós é o que faz a diferença, né? Cada um dando o melhor de si, se ajudando. Eu acho que não conseguimos viver como indivíduos, a gente precisa realmente do colaborativo. Fico muito feliz em fazer parte desse projeto junto com o Crispim, com o Murilo, com a Vanessa do time da Tríade Lab. E espero que seja um projeto de muito sucesso, que traga muitos ganhos para a nossa sociedade, para nossa alma, né? E eu só tenho gratidão por participar desse projeto tão lindo. Eu estou muito feliz de participar dessa egrégora, de estar junto com essas pessoas maravilhosas, com a Tríade Lab, com o Crispim e com você, que com certeza vibra também nesse pensamento, nesse sentimento. Eu desejo de verdade, de coração, que esse dia da Nova Terra chegue logo e que a gente possa viver num lugar sem sofrimento, sem fome, sem guerra, sem angústia, sem competição. Espero que vocês curtam a canção. Ouçam ela aí, vejam o clipe, depois vocês podem ouvir no Spotify, no Deezer, na Apple Music também, nas plataformas digitais. Espero que vocês curtam muito o clipe, foi um prazer participar novamente dessa linda ideia, né, desse lindo projeto. Muito obrigada, um beijo. Obrigada. Fiquem em paz e a gente se vê. Olá, eu sou Alexandre Lauzide, aqui da Brasil UFO Network em Recife, e em parceria com a UFO Piauí, nós estamos trazendo agora o 10º Fórum Online de Ufologia e Espiritualidade, com a temática da Nova Terra. Então, o nosso convidado de hoje à noite é o Tony Inajá. Já deixamos aqui na descrição do vídeo a biografia do Tony Inajá, para vocês olharem e posteriormente, né? E também nós temos aí as informações de como entrar em contato com o Crispim e fazer as doações para esse projeto da Nova Terra. Com vocês, aqui, nosso queridíssimo amigo Tony Inajá. Boa noite, Tony. Olá. Boa noite a todos. Tudo Prazer bem com você? estar aqui com vocês aí. Hoje à noite nós estamos sem a presença do Vanderlei. Ele foi fazer uma cirurgia, uma pequena cirurgia, e deve estar voltando no próximo fórum, a cirurgia nos olhos, né? E então, por isso que ele não vai estar aqui com a gente. Então, Tony, o seu tema da palestra de hoje é Provas da Veracidade dos Agroglifos. Eu quero que você conte para a gente, separe o joio do trigo, porque tem algumas coisas que são fakes aí, que a gente sabe, né? Tem bastante. E você aí, como expert do assunto, inclusive você falou previamente para mim que você tem um curso
dá um curso de agroglifos, não é isso? Exato. Esse curso são 6 horas, eu falando sobre o tema, né? 6 horas, né? Então, veja que o tema é extenso, né? Agroglifo, as pessoas acham que é somente o desenho, e o desenho, na minha opinião, é o menos importante daquilo tudo, né? Entendi. E Simplesmente como... é um modo de chamar a atenção para que a gente vá lá naquele local fazer pesquisas. Entendi. Uma pergunta para você. Como é que as pessoas podem se inscrever no curso? Esse curso, ele ocorre de tempos em tempos, ele é feito pela revista UFO, né? Sim. Normalmente, ele ocorre entre março e julho. Nesse período, ocorrem esses cursos. Entre março e julho. É justamente quando tem os agroglifos no Brasil? Não, os agroglifos no Brasil é um pouquinho depois, apesar de que fazem já alguns anos, 5 anos que não aparece. Que não aparece. O último foi em 2016. Mas Entendi. o período aqui é o período de quando o trigo já está grande até o trigo já maduro. Então, seria assim, de meio de setembro até a metade de novembro. Nesse período de 2 meses é o período da ocorrência de agroglifos no Brasil. Na Inglaterra, ele ocorre um pouco mais cedo, porque aqui a gente planta na primavera e lá eles plantam o trigo no verão, porque as temperaturas de estação lá são um pouco diferentes. Então, eles plantam o trigo para ficar pronto no verão. Então, lá a época é julho, agosto, né? Nesses 2 meses são os meses de maior incidência lá. Pronto, então eu vou ficar aqui nos bastidores, peço a todos aqui presentes que deixem seu like, inscreva-se no canal, compartilhe com os amigos, faça os comentários. No final da palestra do nosso amigo Tony, vamos abrir aqui para perguntas e respostas. Tenho certeza que muita gente vai estar curioso em saber mais sobre os agroglifos. Tony, agora com você, eu vou ficar aqui nos bastidores, lhe escutando e passando aqui as mensagens que correm aqui embaixo, ok? Com vocês aí, nosso amigo. Se quiser também fazendo algumas intervenções durante a minha fala, por favor. Ok. Né? Sinta-se livre. Então, nós vamos ficar aqui na retaguarda e qualquer coisa eu entro aqui. Eu quero que o pessoal fique bem atento ao que está falando. Com vocês aí, nosso amigo. Ok. Então, pessoal, como eu comentei com o Alexandre agora, nos agroglifos, o que menos me chama a atenção é a forma. Que o pessoal sempre diz, nossa, olha, surgiu um novo agroglifo e o formato dele se assemelha a tal coisa, então talvez ele queira dizer essa mensagem seja isso, ou está representando algum evento astronômico, ou está representando alguma questão de geometria ou de matemática, número pi, ou qualquer... Essa parte não me interessa muito. Lógico que a gente busca prestar atenção nisso também, mas essa parte, para mim, é secundária dentro de tudo que os agroglifos oferecem. A primeira questão que eu vejo de importância nos agroglifos que é o que já diferencia dos falsos, né? Quando você entra, já viu alguns verdadeiros, uns 2 verdadeiros, a partir daí, quando você vê um falso, é gritante já a diferença. E as pessoas que veem só o formato, só o desenho, acabam dizendo, mas é muito fácil copiar ou falsificar e fazer um desenho como aquele. Visto de cima, sim, é bastante semelhante. Às vezes, muito difícil de diferenciar visto de cima. Quando se vai ao agroglifo, entra-se nele, se percebe, primeiramente, algumas diferenças, né? Quando ele é feito por pessoas, por acamamento, que a gente diz, que as pessoas pegam uma tábua com cordas e vão pisando, eles quebram as hastes do trigo, né? Especialmente se o trigo está maduro, né? Já está a haste seca, amarela, né? Ele fica deita, né? Lógico, mas as hastes ficam quebradas na base.
E também, como o trigo ele é irregular, assim, ele cresce de uma toceira irregular, quando ele baixa por uma tábua, ele baixa irregularmente. Então, o fundo do trigo, o fundo da trilha do desenho, o trigo fica confuso ali dentro. Quando é o verdadeiro, então a haste é curvada, não é quebrada. Lógico, tem hastes quebradas ali também, mas tem um grande número de hastes curvadas. Seria como eu pegar um fio aqui, um fio reto, ele pegar e fazer uma curva. A haste fica assim, curvada, não fica quebrada, assim, né? Como ocorre nos agroglifos falsos. Então, esse é o primeiro sinal, hastes curvadas. Diz, mas talvez com jeito, né, fosse possível, não, algumas hastes ficarem curvadas e coisas assim. Eu já duvido disso, mas existem alguns agroglifos. No Brasil, todos ocorreram em gramíneas do tipo trigo, triticale ou cevada, né? Em outros países, principalmente na Europa, ocorrem outros cultivares também, como a couza. Couza é o que o pessoal chama canola, né? A canola existe, não é cooperativa agrícola lá do Canadá, não. A couza é uma planta mais lenhosa e a haste é muito sensível. Se você tentar com a mão flexionar a haste, ela quebra. É muito fraquinha, né? E quando forma agroglifo na couza, ela chega a entortar, a curvar 180 graus. Ou seja, vai e volta. Você não consegue fazer isso com a mão, ela quebra, né? Mas no agroglifo está lá as hastes curvadas. Então esse sinal já basta para diferenciar um agroglifo autêntico dos agroglifos falsos. Mas não é só isso, né? Uma outra coisa que me chamou muito a atenção quando eu comecei a examinar, que eu fui ver os agroglifos, eu levei um sensor de campo eletromagnético. Primeiro, um aplicativo no celular, que funciona. Eu medi com um sensor de campo eletromagnético calibrado, profissional, e fiz as comparações e a medição é idêntica, né? Funciona bem. Talvez não em frações milimesimais, mas no básico funciona muito bem. E o que acontece que me chamou muita atenção se eu medir agora aqui nessa sala que eu estou com o sensor eletromagnético, ele vai medir aí, se eu medir isso em magnetismo, ele vai medir em miligauss, a unidade, né? E ele vai dar aqui em torno de 380, 400 miligauss, 350 miligauss, porque tem o computador ligado, tem as lâmpadas, né? E isso tudo forma um campo eletromagnético aqui, que é o que o sensor mede, né? Dentro de uma casa normal, com as luzes ligadas, vai ter mais ou menos essa medição, em torno de 380, 400 miligauss. No campo, não tem lâmpada, não tem fio elétrico, não tem computador ligado, não tem nada, né? Então, ele mede nada, ou muito pouco, entre 0 e 10 miligauss. Não chega a 10, 0,5 miligauss, né? É muito fraquinho. Que seria de ressonância Schumann e outras questões aí, né? E, bom, vai no campo e é isso que está medindo. E o agroglifo está lá no meio do campo. Então, se você for num agroglifo falso, se mede no campo, vai estar 0, você entra no agroglifo falso, continua 0, 5 miligauss, que seja 10 miligauss. No verdadeiro, você vem caminhando pelo campo, a gente já vem medindo antes, né, para ter base de comparação. No que você entra no agroglifo, 30 centímetros agroglifo adentro, salta para pelo menos 600 miligauss, para mais, 700, 800, 900 miligauss. E quando você vai se aproximando do centro,
e essa contagem vai subindo. A tal ponto, eu não cheguei a pegar um agroglifo tão recém-feito que desse essas medições, mas nos agroglifos mais, eu peguei assim com 12 horas de ocorrência, né? Quando ele é recém-feito, no centro do agroglifo chega a 5.000 miligauss. Essa energia eletromagnética está tão forte que se a pessoa ficar muito tempo ali dentro, pode causar prejuízos físicos, danos físicos para a pessoa, de tão forte que é, no meio do campo. Aí, duas questões aí. Primeiro, como que você isola um eletromagnetismo? Você tem um fio de luz passando, ele forma uma nuvem em torno dele, um fio elétrico passando eletricidade, forma uma nuvem em torno dele, né? Enquanto estiver passando a eletricidade nesse fio, essa nuvem permanece ali. E se você colocar um anteparo qualquer, por exemplo, uma tábua, esse eletromagnetismo ultrapassa. Quem já não brincou com ímã, de colocar um ímã por baixo da mesa, outro em cima e ficar movendo, ou objetos de metal em cima da mesa e ficar movendo com o ímã? No ar, o eletromagnetismo é a mesma coisa, ele passa paredes, né? Só que lá no campo, no agroglifo, o eletromagnetismo ele tem uma barreira, ele para exatamente no limite do desenho. Para fora do desenho não tem, 30 centímetros para fora não tem, 30 centímetros para dentro tem eletromagnetismo. Isso já é algo assim fantasticamente absurdo, né? Cientificamente falando, tecnicamente falando. Ninguém tem uma explicação de como isso ocorre, por que ele fica contido, esse campo eletromagnético no desenho, né? E ele vai alto, tanto que aviões sobrevoando agroglifo, isso já ocorreu na Inglaterra com a Lucy Pringle, ela locou um avião logo que surgiu um agroglifo e passou um avião pequeno desses, que a gente chama Paulistinha. Quando ela estava passando por cima, a aviônica do avião parou, apagou. Seria para o avião cair, mas o avião logo passou e a aviônica voltou ao normal. As pessoas que estavam dentro do avião, tanto ela quanto o piloto, se assustaram, acharam até que o avião poderia cair, por isso o piloto, principalmente, ficou bastante preocupado. Fez a volta, ele disse, não, deve ter sido uma pane, uma coincidência. Passou mais uma vez sobre a agroglifo, de novo ocorreu esse apagão na aviônica. E aí ele se recusou a passar de novo, ele disse, não vou passar porque ainda pode cair a aeronave, né? Então, veja, esse campo eletromagnético, ele vai como uma torre para cima, uma pirâmide, sei lá, um cone, né? Mas vai a uma altura boa. Esse avião passou entre 100 e 200 metros de altitude. Essa energia, para ela se manter, essa segunda questão, para manter um eletromagnetismo, precisa ter uma bateria, uma fonte, porque você não consegue eletrificar terra e gramínea seca. Isso não sustenta uma eletricidade, né? Como uma bateria, uma coisa assim. Então, se diz, precisa de uma fonte de energia, uma bateria, uma pilha, uma tomada, alguma coisa para manter este eletromagnetismo, que se mantém em torno de 3 até 4 dias. Né? Depois, lógico, ele vai decaindo. Depois do quarto dia, a gente já não percebe mais mudanças. Eu medi até em torno do terceiro dia, no quarto e quinto dia, já não consegui mais captar nada no sensor que eu levei. Então, essa característica, a primeira é o acalmamento, essa segunda seria esse eletromagnetismo, já tem essas duas questões. E aí, quando alguém diz, mas é muito fácil desenhar, eu digo, tá, faça o desenho, vamos ignorar, vamos deixar de lado a curvatura das plantas. Vamos ignorar isso. Mesmo que fique tudo quebrado, as plantas, vamos ignorar. Põe o eletromagnetismo, e ainda faça com que esse eletromagnetismo permaneça só no formato da figura, não extrapole a borda da figura. Esse é o desafio. A revista UFO paga R$20 mil para quem quiser reproduzir isso, esse eletromagnetismo. Não é só fazer o desenho, ele tem que ficar com esse eletromagnetismo também.
Outras questões que uma coisa que sempre me perguntam é a radiação iônica, né? Aquela do elemento rádio, a radioatividade, né? Os agroglifos não têm radioatividade. Onde se vê radioatividade é nos ninhos de pouso de UFO, né? Objeto voador não identificado, quando pousa, forma, às vezes, ninhos, na grande forma, marca do local de pouso. Nesses locais, em grande parte deles, tem uma radioatividade bastante alta. Mas isso é UFO. Nós estamos falando de agroglifos que a maioria faz relação com ufologia. Não existe um vínculo concreto sobre isso, né, de agroglifo e uma nave extraterrestre, não tem esse vínculo direto ainda. E as teorias de formação, então, variam desde que seja feito por extraterrestres, outros dizem, não, é feito por intraterrestres, outros dizem, por interdimensionais ou ultradimensionais. E aí tem aquelas explicações mais fora da curva, que eu diria, que as pessoas dizem, não, isso foi feito pelo vento. Vento, para fazer um desenho daqueles, tem que ser um vento muito caprichado. Outros dizem, isso é formado por fungos, né? Porque existe uma dispersão de fungo, ele cresce no local, emite seus rizomas, depois cresce num círculo maior, e forma círculos marcados na grama, assim, no campo. Isso são os anéis de fada, mas nada a ver com a glifo, até porque o anel de fada é pequeno, dificilmente ultrapassa 5, 6 metros de diâmetro. Outros dizem, não, é porque passaram muito produto químico nas lavouras, e esses produtos químicos fazem com que as plantas entortem, formando desenhos. Puxa, o produto químico ele é passado tão homogeneamente, ou mais homogeneamente possível, na plantação, e de repente, num único ponto, forma um desenho. Força um pouco acreditar isso. Mas tem uma outra teoria de formação que eu acho mais forçada ainda, que eles dizem, não, foram as bombas lançadas na Primeira e Segunda Guerra Mundial, quando elas bateram lá no campo, aquilo causou alguma consequência naquele solo, e quando se faz a plantação surge um agroglifo. Para uma bomba fazer um desenho bonito, eu acho também forçar um pouco demais a imaginação. E algumas pessoas, na Inglaterra, eu observei isso quando eu estive lá, elas atribuem o surgimento de agroglifos a elementais, elfos, fadas, duendes, esse tipo de coisa. Poderia ser? Olha, pode. A gente não tem uma resposta ainda do que está fazendo, quem está causando esses agroglifos. Vem de uma nave invisível que faz isso ali, porque não se viu uma nave sobre os agroglifos. O que se viu é, assim, a presença de luzes, quando é visto à noite, só que quando você entra no agroglifo fresco, esse eletromagnetismo está tão forte que forma eletricidade estática e pula faísca das plantas para a roupa de quem entrar ali, para a pele de quem entrar ali. Então, essas bolas de luz, na minha opinião, podem ser causadas por essa eletricidade estática, né? Alguns dizem que essas luzes seriam fadas e duendes, e outros dizem é uma nave extraterrestre. Eu acho que as duas assim fogem um pouco daquilo que a ciência ainda alcança. Dentre todas essas teorias de formação, quando me perguntam qual você acha que é, eu digo, eu não sei. Nós estamos estudando, estamos verificando. As mais prováveis é que sejam algo que esteja presente aqui no planeta Terra, ou alguém, por exemplo, lá no seu planeta, através de um buraco de minhoca, transmite uma mensagem aqui. Pode. Assim como fada e duende pode, assim como uma nave pousada ou parada acima do desenho também pode. Nós não temos evidências nenhuma de qualquer uma dessas possibilidades de formação.
Vamos ver um outro aspecto que também é curioso. Animais, tipo cavalo, vaca, mesmo cachorro, não entram no agroglifo espontaneamente. A menos que a pessoa pegue um cachorrinho de colo, um pet, e leve ele para dentro do agroglifo, puxe pela coleira. Mas espontaneamente os animais evitam, eles desviam, né, do agroglifo, ficam longe. Eu já testemunhei isso, do gado permanecendo longe, apesar de poder ter acesso fácil ali, aquela gramínea, para poder pastar, mas não, eles ficavam longe, evitavam. Cavalos, como eu disse, evitam, gado, vaca, evita, carneiros, cabras, né, não vão. E uma coisa que já foi observado, né, inclusive Jevaer também comenta isso, a gente está ali no agroglifo e a gente fica observando esses detalhes também, que as aves vêm voando e quando chegam na proximidade do agroglifo, elas batem a asa e desviam. Elas não passam por cima do agroglifo. Talvez por essa energia eletromagnética ali forte na região, né? Então, tem efeitos sobre a macrofauna, né? Aí tem um outro tipo de efeito que foi primeiro observado com insetos. Eu testemunhei isso. Você vai ali no campo, tem mosquito, tem bichinho, ficam te incomodando. Até a hora que você entra no agroglifo. Dentro do agroglifo não tem mosquito, não tem mosca voando. É um silêncio lá dentro, assim, bastante curioso. Esse silêncio é relativo. Quando o agroglifo é ainda fresco e as pessoas entram, elas podem, algumas pessoas, mas que têm ouvido mais sensível, escutam um trinado, como se fosse um barulho de grilo, ou aquele barulho de código Morse, que às vezes a gente captava nos rádios antigos, né? É um trinado, um chilreio, como se fosse um passarinho fazendo assim no fundo, né? Mas insetos vivos não entram no agroglifo, como eu disse. Mas a gente encontra insetos mortos ou morrendo dentro do agroglifo. Moscas são encontradas com a probóscide, que é a trompa por onde ela se alimenta, grudada, ainda colada nas hastes do trigo, e a mosca morta. Ou algumas com a tromba grudada e ainda se batendo, mas quando a gente tira ali para pegar a mosca, ela já morre, né? Outros insetos também, assim. Foi feita uma pesquisa ainda, eu quero levar isso avante na próxima vez que eu tiver acesso a um agroglifo. Eu já fiz a coleta de terras e se viu que não tem na coleta de terra uma microfauna, digamos assim, que seriam vermes, nematóides, pequenos insetos, minhoca, né? Não tem. Tá? Ou o que tem está morto dentro do agroglifo. A gente coleta também fora, a poucos metros do agroglifo, e aí está tudo normal. Tem inseto vivo, voando, né? E tem nematóides, tem vermes ali na terra, microvermes, né? Tudo normal. Então, tem um efeito sobre macrofauna, né, que evita, e a microfauna que não entra, e ainda esse outro terceiro efeito de essa microfauna, os insetos ou nematóides estarem mortos. Um outro efeito que a gente observou, que talvez seja o mesmo efeito que mata as moscas e essa fauna, eu fiz a coleta de dentro do agroglifo em 2016 de gramíneas e terra. E fiz também a coleta de gramíneas e terra fora. Fiz várias amostras, não é uma amostra dentro, uma amostra fora, várias amostras dentro e várias amostras fora. Isso foi encaminhado para um laboratório da Universidade de São Carlos, em São Paulo. Eu pedi que fosse feita uma pesquisa agronômica nesse material, ou seja, ver se havia alguma alteração na estrutura das plantas ou na estrutura do solo, né? E o Dr. Fernando Moreira, ele examinou, viu que não tinha radiação, primeiro examinou e viu que a Terra em si não era muito diferente, nada que chamasse atenção de diferença entre esse solo de dentro e de fora, e a gramínea, examinando macroscopicamente, não havia alterações significativas. Assim. Microscopicamente tem alterações.
Mas ele encaminhou para a esposa dele, que é microbiologista. Os dois têm vários PhDs, dentro e fora do Brasil. E ela foi examinar essas amostras e ela percebeu que as amostras de fora do agroglifo é normal. Tinha lá bactérias, fungos, estava normal essa vida microscópica, né? Como deveria ser, né? Como deve ser sempre. E que as amostras coletadas dentro do campo, eu coletei sem maiores cuidados, coloquei em sacos plásticos não esterilizados, coletei com uma pá de jardim, que também não era esterilizada, não era nada. E esse material que eu coletei chegou 3, 4 dias depois, que chegou no laboratório, estava estéril. Veja, eu teria contaminado aquele material com a minha mão, e com o equipamento que eu usei, com o saco plástico que eu usei. Mas esse material, por algum meio, ainda estava estéril, né? A base das plantas estava esterilizada. Como se faz a esterilização de uma área tão extensa assim, a campo, né? E o agroglifo surgiu numa manhã, aliás, surgiu numa tarde, e a gente conseguiu ir lá examinar pela manhã, e eu fiz as coletas à tarde, ou seja, mais de 24 horas depois que ele tinha surgido, ou aproximadamente 24 horas. E como que esse solo, essa planta exposta ao ar, exposta ao ambiente, permaneceu estéril por todo esse tempo, os 24 horas até eu fazer a coleta, e mais o tempo que ele foi enviado para o laboratório em material não esterilizado, e ele permaneceu estéril. Esse é mais um mistério dos agroglifos. Como você esteriliza a campo uma área com 60 metros, 64 metros, tinha esse de diâmetro, e você mantém isso esterilizado por tanto tempo, tantas horas. Para esterilizar uma salinha cirúrgica, um ferro, é uma dificuldade tremenda, né? Você tem que usar produtos químicos fortes, e radiação ultravioleta e tudo mais. Enfim, é mais um dos mistérios que tem o agroglifo. Tem mais um efeito sobre animais, que foi observado no Canadá. Eles viram, primeiro, 2 passarinhos, eles encontraram, que provavelmente os passarinhos estavam ali na plantação na hora que surgiu o agroglifo, então eles foram pegos pela formação do agroglifo. E esses passarinhos tinham as seguintes características: eles tinham um aspecto de explodidos, né? Parecia explodido. Eles não tinham sangue e eles tinham algumas áreas dos tecidos carbonizados. Estava queimado, como se houvesse calor, né? Que é outro efeito também que a gente pesquisou nas argilas lá dos agroglifos. Então, eles encontraram num agroglifo um passarinho explodido, passou mais um tempo, apareceu outro agroglifo, lá tinha também um outro agroglifo explodido. E um outro animal que encontraram também 2, num agroglifo mais na periferia, também um porco-espinho, aquele cacheiro, porquinho-espinho, né, que algumas pessoas têm como pet até. Também estava assim, com esse aspecto explodido e queimado, né? Ele estava o corpo aberto e com sinais de queimadura. E num outro agroglifo, ele estava um pouco mais próximo do centro, assim, do meio para o centro do agroglifo. E o porco-espinho, então, tem os espinhos assim, né, para trás, voltados para trás. Esse porco-espinho, ele estava com o focinho virado para o centro do agroglifo, a cauda no sentido de fora do agroglifo. A gramínea estava deitada assim, em cima do porco-espinho. E o que se viu é que os espinhos do porco-espinho estavam na mesma orientação. Eles foram orientados, aqui o porco-espinho, a gramínea estava assim, e os pelos, os espinhos do agroglifo assim, mas o corpo do porco-espinho estava assim, e os pelos, os espinhos assim. Ou seja, o porco-espinho foi agroglifado, ele acompanhou o desenho do agroglifo. Também, biologicamente, não explica isso também. Bom,
já tem algumas curiosidades aí. Ele diz, mas isso é um fenômeno moderno, surgiu agora nos anos 70, com Hugh e Doug, que eram 2 velhinhos que disseram que eles que estavam fazendo. Foi pedido que eles fizessem o desenho, eles fizeram um desenho de 15 metros e ficou horrível, né? O desenho que eles fizeram, porque eles disseram, não, somos nós que estamos fazendo. Então faz. Eles fizeram um, ficou uma porcaria. Né? Mas, enfim, não, isso é um fenômeno que surgiu aí nos anos 70, ou, né, alguma coisa assim. Tem relatos na Europa, eu tinha um relato na Europa, na França, na Gália, na verdade, que eles diziam que desde 3.000 anos já surgia, só que ninguém fez nenhum desenho, só tem uma fala sobre isso. Mas tem relatos por escrito e alguns acompanhados de desenho na Europa a partir de 815 depois de Cristo. Ou seja, desde a Idade Média já se anota e já se dizia, pelo tipo do relato, as pessoas não estavam admiradas daquilo. Era um relato de paróquia, era um bispo, né? E esse bispo estava falando lá para um pároco, um padre que ia assumir ali uma paróquia, dizendo, olha, as pessoas aqui, elas colhem as plantas desse círculo e fazem berberagens, e fazem rituais de fertilidade dentro disso, por favor, combata isso, né? Então, ele não se admirava do círculo, ele estava incomodado com as pessoas que faziam esses rituais já dentro do círculo. Isso lá em 815 é o relato. Tá? Tem relatos século a século, a gente tem isso por escrito, tem isso anotado, né? Relatos antes da Segunda Guerra, relatos durante a Segunda Guerra, após os anos 40, os anos 50. Então, veja, não é um fenômeno que surgiu nos anos 70. Ele ganhou notoriedade a partir dos anos 70. E o que se tem a impressão é que, com essa notoriedade, aí sim houve uma profusão desses agroglifos, de acontecerem os círculos nas plantações. Aumentou-se a intensidade a partir dos anos 70, talvez justamente porque as pessoas passaram a dar mais atenção a isso, a observar mais, a notificar mais. Talvez antes disso ocorresse, mas as pessoas não dessem tanta importância, né? Surgiu, mas, sei lá, alguém veio aqui fazer uma brincadeira, coisas assim. Mas tá, vamos dizer que tudo isso aí seja inventado, tudo isso que eu falei, dos bichos, da esterilização, do eletromagnetismo, né? Da esterilização dos animais que não entram, do avião que passou em cima e alterou a aviônica, apagou a aviônica e tudo mais. Mas tem o seguinte, o agroglifo, ele permite a colheita. As plantas, quando o agroglifo é feito ainda com as plantas verdes, segue o seu desenvolvimento normal, a planta amadurece normalmente, as espigas se formam normalmente e é possível fazer a colheita. No que é falso, as plantas morrem, né? Fica seco ali e morre antes da formação da espiga, então o agricultor perde aquela área de plantação, né? Mas no verdadeiro não, se faz a colheita. Bom, feito a colheita, o que se faz? Raspa ali as gramíneas, né? Elas são colhidas, cortadas. Depois é feito, normalmente pode ser arado o terreno e depois gradeado, passado fertilizantes, passado adubos, enfim, prepara-se o terreno para a plantação do ano seguinte. Aí vem com uma outra máquina, né? Hoje em dia é bem mecanificada essas áreas, então vem uma outra máquina que faz o plantio daquilo ali, revolvendo, mexendo novamente a terra. Surge, cresce a gramínea, e por vezes surge agroglifos próximos ou na mesma área. Quando se faz o sobrevoo, hoje em dia tem os drones, graças a Deus, que facilita muito essa visualização. Quando se vê por cima, se vê o novo agroglifo e ainda se vê o vulto do agroglifo antigo. Como que fica? Como que esse agroglifo marca as plantas e marca o solo e permanece na safra seguinte, ou seja, no ano seguinte, ainda ele é visto, e por vezes por 2, 3, 4 anos ainda se vê a marca do agroglifo anterior. E a terra foi arada uma segunda, uma terceira e uma quarta vez. Arada, gradeada e preparada, enfim.
E permanece essa sombra, que eles chamam Ghost Crop Circles, ou, traduzindo, agroglifos fantasmas. Outra questão também, depois que o agroglifo foi colhido, a terra já foi preparada, arada e tudo, lá na Inglaterra, né, em França, em alguns pontos, neva. A neve cai e fica homogênea por sobre o campo, relativamente homogênea. Mas no agroglifo não forma neve. Quando ela é pequena espessura, aí, né, até uns 5 centímetros de neve, não faz neve naquele agroglifo que já foi colhido, a planta já foi desfeita, enfim, já foi gradeado, né? E isso tem imagens sobrando sobre essas questões, tanto do agroglifo fantasma, ou seja, aquele que permanece por 2, 3, 4 anos, quanto por esse efeito de a neve não se formar em cima. Diz, então é porque tem radiação iônica, radioatividade, que produz calor ali. Mas não se vê, você não tenta medir isso e não consegue. O que se observa na formação dos agroglifos, logo que ele é formado, se ele é formado assim durante a madrugada ou comecinho da manhã, às vezes ainda a área está com um pouco de orvalho e tal, se observa vapor, muito vapor saindo do agroglifo, como se ele tivesse sido aquecido. E algumas pessoas dizem que esse curvamento da haste ele é feito por um pulso de micro-ondas ou um pulso de infrasom com um volume muito alto. Como ele é de infrasom, a gente não escuta, mas seria como um estrondo muito forte, só que a gente não ouve porque está em infrasom, abaixo da nossa capacidade auditiva. E que isso eleva muito a temperatura, tanto das plantas quanto do solo. Quando se examina o solo, se examina as argilas presentes no solo, porque o solo ele tem areia e argila, né, misturado em alguma proporção aí. Bom, tem só areia, tem também solo só de argila. Mas essas argilas, elas têm um aspecto assado, cozido, como se tivesse passado por um forno. Alguns estimam a temperatura de até 1.800 graus, mas normalmente, em média, 900 graus, para fazer esse cozimento, esse assamento das argilas. Isso é a temperatura que derrete chumbo e estanho, né? A vermelharia, a maioria dos metais, né? Como que faz essa temperatura tão alta, né, na formação dos agroglifos, e isso não queima a planta, mas queimou o passarinho, lá 2 passarinhos e um dos porco-espinho lá também, pareceram como se estivessem queimados, muito provavelmente por essa altíssima temperatura aí, né? É um pulso muito rápido, uma fração de segundo que faz aquilo. Então, essas são as características mais que eu diria de maior destaque dentro de um agroglifo. São 20 e poucas características, se forçar um pouco, chegaria quase a 30 dessas características que eu citei algumas aqui. Essas são as que eu digo, como que alguém ainda diz todos os agroglifos são falsos, né? E aí eu digo, então tá, então faça um agroglifo, tá ali, tem 20 mil reais de prêmio, faça um agroglifo, não é só o desenho, né? Que as pessoas vão fazer, eles fazem desenhos de 10, 15 metros, né? Os agroglifos são grandes, 40, 60, 80, 200, 800 metros, com figuras complexas, cheias de fractais e tal, né? Mas faça, não precisa fazer muito grande, não. Pode fazer um aí de 20, 30 metros. Mas que tenha essas características, eletromagnetismo presente, que seja só dentro do agroglifo, esse eletromagnetismo, que ele seja estéril no seu interior, que após colhido, no segundo, terceiro ano, ainda apareça ali no solo, quando visto de cima. E vamos tentar fazer num lugar que neve, vamos lá para Urubici ou São Joaquim da Serra, alguma coisa assim, e fazer num lugar que neve, para ver que a neve não forma em cima do agroglifo, que não tem insetos vivos lá dentro, né? E, enfim,
Se alguém fizer com essas características, aí eu acredito que todos os demais são falsos. E todos os que eu examinei também são falsos. Mas não tem, né? Os falsos é só capinha amassado mesmo, formando um desenho. É difícil fazer? Não, não é difícil, tanto que existem algumas pessoas que se profissionalizaram nisso. São os crop circle makers, ou fazedores de agroglifo, numa tradução mais livre. E eles trabalham até para firmas, por exemplo, para Hello Kitty, ou para Nike, ou para qualquer coisa assim, que pedem que eles façam lá um desenho, eles fazem, né, de acordo com o que a pessoa pediu, para que seja filmado, fotografado e saia na mídia, né? Alguns desses fazem com as tábuas, como disse, pisando, e outros fazem cortando, roçando, fazem um desenho por corte, né? Lógico, isso não é agroglifo, isso é um corte que, olhando de cima, forma um desenho. E fazem desenhos complexos até, bonitos, eu diria, alguns. Mas não tem característica, é só um desenho de mato amassado, somente isso. E acho que é isso que eu teria para comentar com vocês. Alexandre, acho que o pessoal deve ter algumas dúvidas aí já. Eu estou recebendo aqui várias perguntas, né, pelo WhatsApp, e tenho certeza aqui no chat também algumas pessoas estão perguntando. Antes de tudo, quero irmos para a nossa sessão de perguntas e respostas. Eu quero agradecer mais uma vez, Tony, pela sua disposição e belíssima palestra sobre o agroglifo, né? Vou começar aqui com a primeira pergunta, que é até engraçada. Se um ser humano dentro do agroglifo estivesse no momento da formação, o que aconteceria com o físico? Eu acho um risco. Eu acho que é um risco físico sério. Não aconteceu ainda. Já aconteceu de pessoas estarem passando muito perto e surgir, né? E a pessoa até descreve, nossa, parece que surgiu um rodamuinho de vento que formou. Mas a pessoa não viu o rodamuinho, ela viu as plantas se acamando no círculo, aquilo se acama girando, então parece que foi um rodamuinho, né? E pessoas que passaram assim a 2, 3 metros e na hora que estava surgindo. Por sorte, não estava dentro. Sei de pessoas que lá na Inglaterra tem os locais que são de predileção para surgir, então eles sobem naquelas colinas, que são colinas mesmo, né? Morro baixo, colina, e ficam fazendo vigílias na época ali. Passam semanas ali, né, fazendo a vigília e testemunham o surgimento dos agroglifos. Nas partes baixas, surgem no morro, surgem nas encostas do morro, mas eu não tenho notícia, talvez exista, mas eu não tenho notícia de nenhum sobre o morro. Sempre em alguma face para que ele fique visível por quem estiver por perto. Mas, voltando à pergunta, se um ser humano estivesse dentro do agroglifo no momento da formação, para ser bem dramático, eu acho que talvez a pessoa morresse. Eu acho que há esse provavelmente, né? Com certeza. Acho que há esse risco, sim. Se alguém quiser ver alguma imagem aí, se alguém pedir, eu tenho as imagens para mostrar de tudo isso que eu falei. Certo. O Jevaé, uma vez, deu um relato que ele estava, acho que em Ipuaçu, na época, acho que uns 10 anos atrás, aproximadamente, quando ocorreu um agroglifo, na região que não tinha torre de celular, e ele recebeu uma ligação e fez ligação dentro do agroglifo, só que fora não tinha sinal. Você pode falar um pouco sobre essa ocorrência? Sim, sim. Esqueci de comentar esse detalhe também. Quando surgiu o primeiro aqui, foi em 2008, o Jevaé estava se mudando de Campo Grande para Curitiba. Então ele chegou, não lembro exatamente o dia, mas ele chegou num dia, colocou as caixas e tal, estava tudo encaixotado. No outro dia, quando ele ia arrumar as caixas, surgiu um agroglifo, lá em Ipuaçu, o primeiro, né? Ele me telefonou, até vamos juntos. Eu falei, olha, infelizmente eu estou trabalhando no meio da semana, não tenho essa disponibilidade para ir, mas mantenha contato, vamos conversando. E aí ele foi, né, passou por Chapecó, acho que, ou Xanxerê, nem lembro, Chapecó. E era a última torre
de celular, né? Ele disse, estou aqui, estou passando aqui, estou indo para o agroglifo. Fica a 40 quilômetros distante, então foge do alcance de qualquer torre de celular. Ainda mais que lá a região é bastante ondulada, né? O terreno é bastante acidentado. Mas ele foi até o agroglifo e tinha o relato lá dos agroglifos da Inglaterra, ele já tinha ido em agroglifos lá na Inglaterra, de que alterava, de que estragava até os celulares, né? Bom, ele entrou, mediu, né, fez alguns desenhos ali do agroglifo, tirou algumas fotos, e daí ele lembrou, estou com o celular, deixa eu ver se não estragou. Quando ele olhou para o celular, estava cheio de sinal, full, né? Aqueles torrezinhas que aparecem, ele estava completo. Aí ele telefonou para mim, né? Falou, Tony, estou falando de dentro do agroglifo, e a única torre aqui é a 40 quilômetros. E se eu saio do agroglifo, o sinal cai na hora, né? Aquela coisa dos 30 centímetros que eu falei, que isso é aleatório, pode ser até menor essa distância. Sai fora do agroglifo, zero sinal. Porque lá, a região toda, ninguém na cidadezinha de Ipuaçu possuía um celular naquela época, porque não funcionava, simplesmente, não tinha torre, né? Então, ele fez esse teste algumas vezes, de sair e entrar, né? Quando entrava, enchia o sinal, ligou para mim, ligou para outros colegas da ufologia, né? E comunicou isso para o pessoal, lógico, o pessoal da cidade também ficou sabendo, nossa, lá funciona. Algumas pessoas começaram, alguns que tinham celular e visitantes, né, veio pessoas de outros municípios ver aquilo lá também, testemunharam isso, que o celular dentro do agroglifo funcionava. Aí, naquele dia, ou no dia seguinte, eu não lembro bem, as pessoas fizeram um teste, elas pegaram um celular de cada operadora, eram uns 5 celulares que tinha ali. Então, Oi, Vivo, Claro e mais algumas outras. Colocaram um do lado do outro, assim, dentro do agroglifo, no chão, e fotografaram todos com sinal cheio, de todas as operadoras, numa região que a única operadora mais próxima estava a 40 quilômetros de distância. Nos anos seguintes, a gente continuou fazendo isso. Aqui no Brasil, intensifica o sinal. Lá na Inglaterra, pode até danificar o celular. Um detalhe, quando eu estive num agroglifo em 2013, em Ipuaçu, eu tirei fotos com câmeras normais e tudo mais, e fiz algumas mensurações com o aplicativo de campo eletromagnético do celular. Medi aí surgiram 2 nessa ocasião. Medi naquele, medi no outro, e daí voltamos para o primeiro, né? Teve o sobrevoo de helicóptero e tudo mais. Eu disse, deixa eu ver quanto deu de alteração. E eu comecei a fazer as medidas, até estava filmando com a câmera o que estava ocorrendo no celular. E, de repente, ele começou a ficar bem alterado, né? Não media mais nada certo. Eu disse, nossa, será que esse campo está flutuando tanto assim? Deixa eu ver a bússola eletrônica aqui. A bússola, ao invés de ela estar girando, como ocorre, quando você leva a bússola comum, bússola magnética, deixa eu mostrar. Aqui, né? Quando se leva uma bússola normal dessas dentro do agroglifo, ela gira, fica girando, que nem uma doida. E aí eu fui ver a bússola eletrônica do celular e ela dava saltos em vez de girar. Pulava. Bom, tem lá alguma alteração aqui dentro. Voltei para cá, quando fui ver, a bússola continuava pulando. Eu disse, opa, tá errado. Levei no conserto e disse, olha, queimou o sensor magnético do teu celular. Então, tanto afeta positivamente, quanto afeta negativamente. Equipamentos eletrônicos descarregam toda a bateria. Uma repórter de Chapecó, que estava também presente ali nesse agroglifo de 2013, ela entrou no agroglifo junto com a gente ali, né? E em menos de 5 minutos, a máquina fotográfica dela descarregou totalmente a bateria. Ela disse, nossa, eu deixei a noite inteira carregando para vir com carga completa, deixa eu trocar. Pegou outra bateria da sacola, colocou ali dentro, estava zerada também. A bateria da sacola, da bolsa que ela levou, e a bateria da máquina fotográfica. A máquina fotográfica eletrônica do Givaer continuou funcionando. Ele tirou algumas fotos e até enviou para ela, como cortesia, disse, olha, eu dou as minhas fotos também para você.
A gente fez um sobrevoo com helicóptero em cima desses 2 agroglifos de 2013 e não teve alteração significativa. Talvez porque ele não passou bem por cima. Ele contornou o agroglifo para a gente ficar fotografando e filmando, né? Eu estava dentro desse helicóptero, eu participei dessa filmagem, dessa tomada de fotos. Mas ele não passou exatamente por cima, ele circundou, tanto um quanto o outro. Mas veja, teve essa alteração nos celulares aí, para o bem e para o mal. Tony, existe alguma alteração na taxa de crescimento dentro da plantação, dentro do agroglifo, em relação lá de fora? Tem. Quando o agroglifo surge com as plantas muito novas, elas demoram mais, elas têm uma germinação menor. A espiga do trigo, vamos se ater ao trigo, forma no milho, forma no sorgo, forma na couza, tem até em árvores isso daí. Eu tenho fotos lá no Canadá, os círculos, nas árvores, as árvores curvadas, né? Mas, enfim, perdão, me perdi no raciocínio aqui, Alexandre. A pergunta é, a taxa de crescimento... A taxa de crescimento, tá. Isso. Então, quando a planta é muito nova, as espigas crescem pouco. Quando está no meio termo, ela fica igual. Quando já está mais para o final, mas ainda não madura total, a planta está ainda verde, cresce mais. Quando se faz a coleta dessas sementes e se planta nessas mesmas proporções, quando o agroglifo surge cedo na plantação, quando ele surge mais mediano e quando ele surge mais tardiamente, também as plantas têm esse desenvolvimento diferenciado. As do cedo, elas crescem menos, a planta toda, as medianas vai ficando na média e as mais tarde tem um crescimento superior. Mas tem um detalhe, assim, você planta as várias plantinhas, vários vasinhos ali, e elas crescem mais ou menos irregular. Tem uma que cresce um pouco mais, as de fora do agroglifo, ou as plantas normal, né? Você pegar a semente de trigo, você colocar, algumas crescem mais, outras menos. Nas colhidas no agroglifo, crescem todas na mesma proporção, fica todas do mesmo tamanhinho, né? E isso chama bastante atenção. Como que cresce exatamente igual. É como se você desse um reset nas sementes das plantas e elas zerassem junto, naquele momento da formação do agroglifo. Então, essas sementes ficam zeradas, ficam resetadas, e quando se planta, elas crescem igualmente, fica tudo do mesmo tamanho. Isso chama atenção. Algum tempo atrás, eu vi na internet que alguém fez uma fotografia de dentro de um agroglifo e tinha umas bolas pairando, tipo umas bolazinhas pretas. Você tem conhecimento desse fenômeno? Não, de alguém dentro do agroglifo filmar e aparecer bolinha preta, não. Tirou uma foto, né, e acima no ar tem umas bolas flutuando. O que acontece, e aí pode ser essa a explicação. Eu não vi essas imagens, tá? Mas eu faço análise de imagens para a revista UFO, então há décadas já que eu faço isso. As pessoas esquecem muito que fotografia e vídeo são representações 2D, 2 dimensões, de um espaço tridimensional, 3D. Isso causa algumas ilusões de proporção e distância. Então, por a pessoa andar no campo, né, tá ali, tem muita coisinha voando, às vezes, com o vento, tipo pólen, poeiras, sementinhas, enfim, uma série de coisinhas que estão voando. E passa muito próximo da lente. A pessoa, a olho nu, não enxerga, mas quando tira foto, aparece aquilo pequeno, perto da lente, fica grande. Grande, sim, né, relativamente grande. Então, às vezes a pessoa diz, nossa, eu tirei aqui, olha, apareceu essas bolas, ou apareceu esses traços, essas coisas aqui, e a gente diz, não, isso era pólen, isso era sujeira, ou era um inseto que passou próximo, né, que é bastante comum, ou um passarinho que passou até mais distante um pouco, e ele fica borrado,
porque a velocidade de exposição pode ser um pouquinho maior, mas a velocidade com que o objeto passa é muito rápido, e aí ele fica borrado, né? Às vezes fica fusiforme e tudo mais. Então, nesse caso, como aparentemente pelo que eu pude deduzir, seria uma foto diurna e apareceram bolas escuras. Pode ser isso. Tá? Tem um vídeo que ficou famoso, que aparece umas bolas luminosas num campo à noite, e as bolas dão uma parada e surge um agroglifo embaixo. Esse vídeo é falso, o próprio autor já veio a público, explicou, demonstrou como ele fez. Disse, olha, usei tal programa, está aqui o campo, está aqui como que eu coloquei, ó, coloca e tira os agroglifos, depois coloquei as bolinhas e tal. Né? Então, ele veio a público explicar, é um vídeo falso. Agora, esse das bolinhas pretas, como eu não vi, a primeira suposição minha é essa. Como analista de imagem, a gente parte do nosso grupo, a gente parte do seguinte princípio. A gente tenta explicar com todas as coisas que a gente conhece que sejam possíveis. Quando a gente elimina todas essas possibilidades, resta a incógnita, aí que a gente diz, olha, estava lá um objeto no ar, então estava voando, e a gente não identificou, aí é um OVNI. Né? Mas primeiro a gente procura todas as explicações possíveis para aquele fenômeno. Então, a primeira que me veio nesse caso é essa. Muito bem. Tem aqui uma pergunta da Liana, que mandou aqui para a gente. Vou me aproximar, porque é bem pequenininho aqui na minha tela. Uma pergunta: como os aliens escolhem o local para fazer o agroglifo? Tem uma espécie de plantação específica ou não? É mais pela localização? É mais pela localização do que pela planta. Né? Como disse, surgem vários tipos de planta: milho, couza, sorgo, trigo, triticale, cevada, né? E mesmo em mata. Eu já tenho um relato de Rondônia, só que o pessoal ficou de me mandar a imagem, até hoje eu não recebi, que formou nas árvores, em cima da floresta amazônica. Né? Tony, tem algumas... Pode? Tem algumas pessoas aqui pedindo para que você mostre algumas imagens. Eu vou mostrar já em seguida. Certo, ótimo. Então, não existe uma planta de predileção. Existe um período de predileção, e nesse período de predileção, as plantas que se apresentam são essas. A maior parte o trigo, né? Cevada, sorgo e couza. Nos Estados Unidos, milho, nessa época. Mas o que se percebeu na Inglaterra e na França, que os agroglifos se formam preferentemente próximos a uma área que tenha ruínas arqueológicas, né? Que seja sítios arqueológicos. Esse é uma das coisas que se percebeu essa preferência. E uma vez surgiu um agroglifo na Inglaterra, eles disseram, mas não tem nada por aqui, não tem nenhum sítio arqueológico. E começaram a fazer pesquisa e encontraram o sítio arqueológico, ou seja, o agroglifo que indicou que teria essa ligação ali. Né? Eu estou vendo ali embaixo, a Liana também postou que 99% dos agroglifos são verídicos. Não, eu diria que na Inglaterra, 20% são verídicos. O pessoal faz muito falso para tentar desacreditar o verdadeiro lá. Aqui no Brasil, surgiram, acho que, 3 ou 4 falsos. Né? E surgiram de 2008 a 2016, então, por 8 anos, surgiram aí em torno de 9 ou 10 agroglifos autênticos no Brasil. Então, não é assim, a proporção não é 99 são verdadeiros. Não. Aí tem mais uma pergunta da Kenya. Os governos do mundo e as religiões não admitem a verdade? É por medo ou porque querem ser únicos representantes da verdade? Olha, não é só os governos e as religiões. Tem muito ufólogo que nega a veracidade dos agroglifos. Tem alguns ali que a gente explica essas coisas e ele diz, mas eu ainda não acredito. Eu digo, mas não é uma questão de acreditar. É uma questão de estar diante de fatos, e eu digo, me explica esses fatos. Eu não explico, mas eu não acredito.
Então, as pessoas têm em si uma negação daquilo que foge ao seu conhecimento, ao seu raciocínio, à sua capacidade de compreensão. E eu acho que muito no governo se dá por isso, no governo, nas religiões e tudo mais. Né? Não por medo disso, mas, como eu disse lá, o bispo lá ele não estava preocupado que surgiu o agroglifo, ele estava preocupado que as pessoas estavam fazendo rituais de fertilidade em cima. Né? É interessante que uma vez eu estive com o Gary King aqui num evento em Recife, e o Gary disse, olha, eu não sou ufólogo, eu falo só sobre agroglifos. Exato. Eu estive em algumas ocasiões com o Gary, quando estive lá na Inglaterra, ele nos ciceroneou, eu estive dentro de 3 agroglifos lá com o Gary King. Participei de vários eventos aqui, fomos colegas de evento, ele palestrou, eu palestrei também nesses eventos. E também, quando ele veio aqui para Curitiba, eu tive o prazer de ciceronear ele, passamos um dia inteiro juntos, levei ele para o nosso litoral, para comer comidas típicas do nosso litoral aqui e tudo mais. Ele se encantou com a nossa serra, né? A Serra do Mar aqui é bonita, né? Tem estradas bonitas aqui, Estrada da Graciosa e tudo. E o Gary King diz realmente isso, que ele não pesquisa esse lado da ufologia, o negócio dele é os agroglifos. E ele tem histórias bastante interessantes para contar sobre isso. Mas ele também, como eu, ele diz assim, olha, eu não sei como isso se dá, como isso se forma, mas se forma. Aqui está, né, o Bernardo perguntando, Tony, existe alguma relação entre a presença de agroglifos e a imensa quantidade de satélites orbitando o nosso planeta? Veja, nos anos 70 não tinha uma imensa quantidade de satélites. Né? O Sputnik é do final dos anos 50. Né? Nos anos 70 estavam começando a lançar os satélites de comunicação. Então, não tinha tanto satélite assim. Só que os relatos, como disse, na região europeia, relatos por escrito a gente tem desde 1815. Foi pesquisado em outros continentes e perguntado para os nativos daquilo lá se eles já tinham visto e tal. Eles disseram, sim, isso surge, isso acontece. Tem um africano, até agora eu não lembro, um xamã africano e tal. Foi perguntado para ele, sim, mostrou, fez os desenhos de como que eram os agroglifos. Ele diz, isso são assinaturas dos deuses, eles chamam assim. E ele disse, perguntou, e quando que isso acontece? Ele disse, isso é desde 3.000 anos atrás. Né? Então, você vê, é um fenômeno mundial e ocorre há milhares de anos, talvez desde sempre, né? Mas a gente só tem relatos da história escrita para cá. Então, não teria nenhuma relação com satélites, não. Certo. Tony, chegamos ao nosso tempo, né? Eu gostaria que você botasse algumas imagens aí, para o pessoal ver que estão pedindo aqui para umas imagens de agroglifos verdadeiros. Eu vou ficar aqui nos bastidores. Eu vou passar bastante rápido, porque são muitas aqui. Pelo que você falou anteriormente, mais de 300 que você tem aí, né? Por aí. Então, deixa eu ver aqui. Bom, aqui sou eu dentro de um agroglifo em Ipuaçu, um agroglifo bastante complexo, com um hexágono dentro de um círculo, dentro do hexágono tinha mais 3 círculos. Esse daqui, no centro desse agroglifo, media 900 miligauss. Né? Então, aqui, esse agroglifo aqui. O proprietário já tinha começado a fazer a colheita aqui. Né? Ele já tinha passado a máquina em volta e aí a gente pediu para que ele parasse, né? Então ele não estragou, não danificou, mas a borda do agroglifo aqui ele danificou um pouco. Assim. Então, vamos lá, aqui eu trigo em pé, como é que é visto a trilha do agroglifo, no agroglifo verdadeiro, né? E no agroglifo falso fica desse jeito. Deixa eu passar mais rápido aqui, uma trilha falsa, uma trilha de pisada humana, e aqui um agroglifo verdadeiro, né? Outro verdadeiro, e por aí vai, olha como eles são complexos, né? Mas esse daqui que é um efeito bacana, quando faz cestaria, faz formato como se fosse palha trançada, ou bambu trançado, assim, né? Esse daqui é um falso que surgiu em Chanceria, que é o falso, como ele é, a gente vê que as plantas ficam todas irregulares,
E aqui o verdadeiro parece que foi penteada, né? Fica muito bonito, é muito diferente um do outro. Aqui outro falso, né? Deixa eu ir acelerando um pouco mais. Esse falso, aqui um falso também do Brasil, né? Bem feião, né? Aqui, olhando nessa área, aqui ficou interessante porque ficou a trilha do agroglifo e a trilha do trator, mostrando como é diferente uma da outra. Aqui ampliando, a gente vê aqui o agroglifo está bem penteado. E aqui onde passou o trator é todo irregular. Se fosse feito com uma tábua, fica do mesmo jeito, né? Aqui o agroglifo ó, parece penteado e aqui do lado tudo quebrado, né? Você vê que as hastes estão quebradas aqui. Vamos em frente, outros formatos, né? Bastante complexos. Aqui ó, algumas 3 voltinhas aqui no centro. E esse daqui que é chamado de cestaria mesmo. Isso é um agroglifo gigante, ele tem 60 metros de diâmetro. E você olha, como fazer isso daqui? Um detalhe, os agroglifos surgem em segundos. Os mais demorados levam alguns minutos, porque surge uma figura, surge outra e vai compondo, né? Então, surge uma figura em segundos, aí outra figura em segundos, e no final ele se completa em poucos minutos. Tony, eu tenho uma pergunta para você em relação a esses agroglifos. Teve uma imagem que surgiu na Inglaterra, a qual era como se fosse a imagem de Cristo feita em 2 partes. Sim, você sim. Viu? Muito, essa muito é verdadeira? Ele surgiu num, você não entendia muito o que era, o outro também não se entendia muito o que era. Quando se sobrepôs as duas, se viu que era um rosto humano barbado, né? Como se fosse uma figura de Cristo. Então, realmente, esse é verdadeiro? Verdadeiro. E aquele outro que tem a resposta de Carl Sagan sobre a fisiologia dos alienígenas, que foi colocado perto de uma antena parabólica? Aquele é chamado a resposta de Arecibo. Foi enviada uma imagem de rádio, né? Uma mensagem de rádio com as informações de genoma humano, formato, altura e tal. E veio a resposta com outro genoma, um outro formato de corpo e tudo mais. Resposta de Arecibo. Também. Então, essa também é verdadeira? Também autêntico. Ok. Vou deixar você passar mais aí. Essa daqui, essas plantinhas, esses círculos aqui na lateral, olhando eles de perto, aqui no maior tem cestaria também dentro. Nos menores, olhando de perto, é assim. Eles ficaram enrolados em si mesmo, formando toceiras enroladas. Bastante curioso esse formato. Outros também formando aqui um trançado curioso no interior, né? Tem vários aqui bastante curiosos, assim, em questão de forma, né? Como fazer esse trabalhinho aqui, assim? Mas são vários, né? Não é um só, né? Aqui a cestaria, olhando de perto, que dobra uma toceira para um lado, outra para o outro, uma para o lado, outra para o outro. Mas uma pessoa consegue fazer. Até consegue, mas daí outras pessoas veem aquela pessoa lá no campo fazendo. O dono da propriedade não quer ter sua plantação destruída. Ele iria intervir se ele visse alguém lá fazendo, né? Enfim. Outro detalhe, para você desenhar um círculo, você precisa encontrar o centro. Um dos modos é passando um compasso, né? Para desenhar um círculo, você também pode pegar um barbante, uma cordinha, e passar assim o lápis, como está nessa figura. Nos agroglifos falsos, eles fazem isso. Eles pegam uma corda e uma pessoa fica numa ponta, a outra na outra, uma vai ao centro e faz os círculos. Mas fica o rastro de quem caminhou até o centro aqui, né? Não tem como não fazer esse rastro da pessoa da borda até o centro para segurar a corda para o outro fazer o desenho. Eles dizem, não, mas usa as linhas do trator, né? Aquelas linhas por onde passou o trator. Mas olha isso daqui é cousa. Cousa é a canola, né? Veja, o centro desse agroglifo está aqui. Eles dizem, não, mas a pessoa fica na linha da onde passou a roda do trator. Mas essa linha não está no centro. O centro estaria mais ou menos aqui. Veja, quem entrou aqui depois no agroglifo, que foi lá pesquisar, até tentou chegar no centro para ver se via alguma coisa, e ficou o rastro do pesquisador, não do autor, né? Porque o centro desse desenho está aqui. Como que você faz um círculo sem chegar no centro, sem fazer isso daqui, né? Não tem como, né? Tem vários assim. Esse daqui, por exemplo, também essa marca aqui até o centro, depois a pessoa que vem, a gente procura vir por essas trilhas, né, para não machucar,
E no centro aqui estava intacto, tem fotografias intactas. Essa fotografia é do Gary King, por sinal, né? Ele tem pôster desse daqui, bacana. Ó, feito na neve. Eu disse, mas é uma pessoa que foi ali e fez o círculo. Tá, cadê a pegada da pessoa? Você veja que a neve está intacta, tem os círculos, mas a pessoa faz um círculo, para ir para o outro, ela teria que caminhar aqui, ou ela veio voando para fazer outro círculo, veio voando aqui. Ou seja, agroglifo ocorre também na neve, né? Mas se fosse alguém que fizesse, teria as pegadas da pessoa aqui, né? E pelo menos mais uma pegada até o centro, para poder determinar o centro, para poder descrever um círculo. E aqui o entortamento, o curvamento das plantas em trigo seco já, né? Como que você dobra uma haste seca sem quebrar? Aqui, ó, mais hastes curvadas, né? Nem trigo seco. Aqui em trigo verde. Vamos acelerar aqui como é que ficam também as plantas, né? Dobras em até 90 graus e por aí vai. Vamos adiantar mais as curvas. Aqui a planta bem curvada. Aqui, ó, formando quase um nó, né, na planta. Outros aqui também formando nós. E fala-se do calor, outros formatos aqui em cousa. A cousa, quando a gente dobra com a mão, como eu estava falando, a haste quebra. Ela é muito fininha, ela é como se fosse uma esponjinha por dentro, assim, né? E nos agroglifos, veja aqui, ó, como ela curva. Você não consegue fazer isso com a mão, ela quebra, né? Que outras curvaturas, ó, praticamente em 180 graus, vai lá naquela direção e volta na outra curvatura da cousa, que ela, se tentar fazer com a mão, vai quebrar assim. Aqui em mata, né, um círculo na mata, essa daqui a mata já estava recuperada quando se descobriu, né? Porque isso aqui, como é em região muito erma, só quando passa de avião por cima ou por perto é que se vai perceber, né? E nesse caso aqui já estava recuperado, o outro aqui já estava um pouco mais formado, mas a foto ficou horrível, outro também. E aqui, ó, as árvores curvadas, né? Mostrando naquelas regiões, eles foram até lá, né? E as árvores também curvadas, que diziam, eu quero ver se curvar uma árvore. Está aqui, ó, curva a árvore também. Quando a haste é maior, por exemplo, no milho, esse curvamento faz com que essas juntas das hastes explodam. Elas explodem assim, né? Aqui em milho, também, formando. Aqui, aquela explicação que estava falando lá, que a espiga cresce mais ou menos, né? O crescimento é afetado. Trabalho normal. Aqui também mostrando a diferença de crescimento de fora e dentro do agroglifo. As sementes também fora e dentro, né? E aqui mostrando a diferença de crescimento. E aqui, ó, o trigo fora. O trigo foi plantado 12 dias depois. De fora do agroglifo, vê que tem plantas de vários tamanhos aqui, né? As de dentro do agroglifo, todas com o mesmo tamanho. Crescimento sincronizado. Desaparecimento de sementes. Há plantas carbonizadas, algumas aparecem também. Enovelamento de gramíneas. Aqui apareceu também marca queimada, ó. Plantas queimadas. Aqui o milho, né, também queimado, estourado, ou seja, tem calor ali dentro muito forte. A microestrutura das argilas, que elas ficam cristalizadas, né, fora do círculo e dentro do círculo, fica toda cristalizada. Vamos ver o que mais. As pedras ficam cobertas com uma camada de um pó branco que não foi identificado ainda o que é esse pó branco. Formação de pérolas metálicas dentro do círculo, né? São microscópicas, pequenas, mas formam. Aí a distribuição, algumas são distribuídas mais na periferia, outras mais ao centro. Fizeram algumas experiências com ímã e observando como que ele reflete a luz. Isso já se conhecia. E, de repente, começou a surgir alguns agroglifos assim, que dá a impressão que seria esse refletido. Não, mas aqui poderia ser passarinhos, alguma coisa assim. Poderia, né? Mas aqui já também mostra um pouco mais de como seria com 3 ímãs
e essa daqui, né? É bem campo eletromagnético, né? Mostrando como seria campos eletromagnéticos. Essa daqui é interessante, ela surgiu assim, aí quando eles voltaram no dia seguinte, ela estava assim, surgiram mais elementos, né? Uma segunda formação. Esses pontinhos coloridos aqui são as pessoas, né? Por aí vocês calculam o tamanho desse agroglifo. Entre cada linha dessas daqui, dá mais ou menos 15 a 20 metros de distância, né? Por aí se calcula o tamanho do bicho. Os equipamentos que ficam loucos lá dentro, né, que a gente usa. Aqui explicação do que é o campo eletromagnético. Aqui uma foto do sensor mostrando na periferia 646 miligauss, a campo, né, campo aberto, isso é impossível. Se diz, como esse campo eletromagnético é muito alto, não se indica que pessoas que têm um marca-passo que vão num agroglifo. Pode afetar o marca-passo, né? Melhor ficar longe. E falando sobre eletromagnetismo, aqui um agroglifo, fotografia normal, ele surgiu em torno de uma toceira de mato aqui que tinha nessa plantação, tanto que o trator contorna a plantação, mas o agroglifo surgiu contornando isso. E quando se fez essa medição de campo eletromagnético, que é feita com um avião, né, passando para medir o campo magnético, para ver como isso afeta as plantações, onde é melhor de plantar, onde é pior, quando se mediu isso, se viu isso, ó. Foi detectado o campo eletromagnético a partir do avião desse agroglifo. Né? Bom, mostrando o que é a radiação eletromagnética, isso aqui a gente iria demorar muito. Algumas pessoas arrepiam a pele lá dentro do agroglifo, que eu acredito que seja por esse campo eletromagnético e a eletricidade estática presente ali. Né? Esse daqui é o de 2016, onde foi colhida as amostras que mostrou que no interior ele é estéril e fora é normal. Alterações de tempo, né, relógios, não tem radiação iônica. Esse autor aqui, o Eltio, o Eltio, deve ser assim o nome dele, Eltio, disse que os agroglifos surgiriam de um objeto esférico posicionado acima do agroglifo, algumas dezenas de metros, e que talvez seja essa a fonte que mantenha o eletromagnetismo. Né? Seria mais ou menos isso aqui, né? Algo assim, o eletromagnetismo aqui forçando a manutenção desse campo dentro do agroglifo. Aqui é lesma morta, seca, ressecada. Né? Aqui alguns ácaros, né? Mortos também. Aqui a mosca morta presa pela tromba. Né? Aqui outras moscas, que a trombinha está lá grudada. Né? Se a gente tentar chegar perto para tirar foto de uma mosca, ela sai voando. Né? Elas estão mortas mesmo. Aqui mais mosca morta. Os animais, né? Que alguns lá. Essa fotografia eu que tirei do gado que não se aproximava do agroglifo, ficava vendo de longe. Esse ouriço que eu falei que os espinhos estavam todos orientados na direção, né, do agroglifo. Esse agroglifo que foi sobrevoado por esta Lucy Pringle, que deu aquele efeito lá no avião, né, que eu falei. Aqui o professor Fernando Moreira, que fez o exame da Terra, e a esposa dele que fez o exame microbiológico. Aqui as amostras que foram enviadas para lá, seja aqui de fora do agroglifo, tudo contaminado. Ó, de dentro do agroglifo, aqui, ó, zero, está estéril. Né? Aqui mais algumas amostras, mostrando algumas substâncias brancas que também aparecem, pó branco, né? Os trinados, infrassons, explicando o que é o infrassom. Né? Algumas pessoas dizem que essa frequência que faz o desenho, por isso que aparecem alguns agroglifos assim, alguns pode ser, né? Imita um pouco essas formas feitas em água, né? Se observa essa vibração. Aqui mostrando alguns agroglifos que correspondem a esse formato. Pode ser, né? Teia de aranha e tudo mais. Talvez eles usem isso, essas frequências, para fazer o desenho. A gente não sabe como é feito. Aqui o vapor saindo de um agroglifo recente, né? Recém-formado. Aí, o trinado que se ouve, né? É esse som.
adição de micro-ondas. Então, alguns dizem que é o peso dos equipamentos que faz isso, mas veja, quando o agroglifo, depois que o agricultor passa, ele colhe, passa essa máquina pesada em cima, depois ele é arado, o campo é preparado, ele é gradeado, ou seja, destrói o agroglifo. E aí, quando se vai lá nos anos seguintes, né, por exemplo, ó, veja, aqui ainda tem a sombra desse, deixa eu voltar, esse foi em 2008, esse em 2009, tá? Então, aqui, ó, tá a sombra de 2008 e aqui a sombra do 2009. Essa fotografia foi feita em abril de 2010, ou seja, 2 anos depois que esse de 2008 surgiu, ainda tem aqui o sinal dele aqui. E o outro agroglifo que surgiu em cima, no ano anterior, também está aqui. E a planta já crescendo. Ou seja, isso aqui são os agroglifos fantasma, ou Ghost Crop Circle. Né? Aqui surgiu esse do beija-flor, uma formação muito bonita, muito interessante. E aqui, depois de colhido, ele surgiu aqui em 2009. Em 2010, já aqui a nova plantação, e está lá o desenho dele ainda aparecendo. Veja, foi gradeado, o terreno ficou assim. Porque se diz, não, mas é que preservou o desenho lá no chão. Não, não preservou nada. A terra foi virada e permaneceu. Aqui, mostrando novamente a plantação já seca e ainda permanecendo esse beija-flor. Aqui esse outro foi feito no trigo, né? E aqui depois, já colhido, aqui é 99, e aqui no ano seguinte, não é logo depois que foi colhido. Né? Temos uma pergunta aí para você. No Brasil, além de Santa Catarina, aonde mais aparecem os agroglifos? Em Prudentópolis, no Paraná. Prudentópolis, no Paraná. Só nesses 2 lugares que surgiu o agroglifo autêntico, verdadeiro. E depois o fenômeno parou, a gente não sabe por quê, não sabe por que começou e não sabe por que parou também. Então, aqui o da coruja, mostrando que também, veja que é em agosto de 2009, aí em setembro de 2009 foi colhido e ele ainda aparecia lá no solo. Né? Aqui no ano seguinte, já em 2010, ele ainda aparecendo na plantação de couza. Aqui, veja, aqui é trigo, né? Aí eles colheram o trigo, né? E plantaram couza. E apareceu na plantação de couza, novamente. Aqui um outro também, depois colhido, né? Esse outro também, no ano seguinte. Aqui mais um, né? Veja que é julho de 2019, aqui já é outubro de 2019. Esse outro também, mesma coisa, depois de colhido, está aqui aparecendo. Outro, né? De junho de 2018 a fevereiro de 2019. Ô, Tony, é saudável comer esse trigo afetado? Sim, inclusive alguns malucos fazem cerveja. Maluco que eu digo assim no bom sentido. Colhem esse trigo, essa cevada, e fazem cerveja com isso. Diz, cerveja de agroglifo. Uma safra especial que o pessoal faz, mas não tem efeito algum. Não se observou nada, nenhuma característica diferente. Que bom. É só uma curiosidade, o pessoal faz por curiosidade. Como faziam os rituais de fertilidade lá e faziam fermentados, né? Faziam a beberagem, bebiam lá na Idade Média, desde a Idade Média, mas nunca teve nenhum efeito comprovado, nada assim. Né? Aqui, novamente, aqui no trigo, né? Foi colhido, mostrando aqui bem, colhido, e aqui plantaram couza e olha como afetou a plantação no ano seguinte. Né? Esse daqui... depois que ele foi colhido, foi feita outra plantação, aonde surgiu o agroglifo, a terra ficou estéril, não nasceu, não cresceu. Aqui esse outro, a mesma coisa, né? Também com áreas de infertilidade. Aquele, 2005, daqui já 2006, né? Agosto de 2006. Outros também com área de infertilidade. Aqui é neve, ó. O campo nevado e onde era o agroglifo, veja, ele já foi arado, gradeado, esse daqui já está preparado, provavelmente até já fez a próxima, está esperando para a próxima plantação. Mas já foi gradeado aqui, né? Você vê uma marca de gradeamento, e onde é o agroglifo não tem neve. Esse outro aqui também no trigo, ele foi colhido, e aqui depois o campo nevado mostrando que sobre o desenho, onde tinha as linhas do desenho, a neve não se acumula. Né?
Aqui depois, aqui, a destruição dos agroglifos, alguns proprietários, por não quererem que ninguém entre lá na plantação dele, colhem rapidamente essa área que destroem os agroglifos. Muitos proprietários fazem isso, inclusive aqui no Brasil, né? Aí, falando sobre frequências e tal, né, que eu faço algum comentário sobre algumas possibilidades de estudo, e eu digo, sempre que você vê algum agroglifo, duvide que ele é autêntico. Para que ele seja autêntico, espere essas constatações de eletromagnetismo, pelo menos, né, e a verificação de microfauna, macrofauna, enfim, todas essas coisas. Seria isso aí. Agora deixa eu voltar para a tela. Perfeito, perfeito mesmo, Tony, realmente brilhante sua palestra, bem, como muitos aqui estão dizendo, belas explanações, muita gente dando elogios, eu particularmente adorei. Né? Que bom gostei. E aqui a todos os presentes quero agradecer, né? Por favor, deixe seu like, compartilhe, faça os comentários e, na medida do possível, vamos contribuir com a Terra Nova, o novo projeto aí do Crispim. Passei aí as informações de como entrar em contato com ele. E é isso aí. Amanhã teremos mais, por sinal. Amanhã, quem vai estar conosco é a doutora Mônica de Medeiros. Como viver uma nova era em 2022, às 19 horas. Não perca, vai ser fantástico também a live da manhã. E, Tony, gratidão mais uma vez aí pelo seu tempo, né? Espero vê-lo aqui em Recife ou lá no Piauí, que nós temos a parceria com a UFO Piauí do César Crispim, né? De repente faz uma sessão de evento aqui, outra lá, ou lá em EK, e a gente vai... Já se sinta convidado, viu? Depois da pandemia. É possível, né? Eu espero que a pandemia aí a gente consegue fazer algum evento presencial bacana. Então, vamos fechar aqui agradecendo, uma boa noite a todos. E fica um pouquinho só, que tem uma coisa que eu quero mostrar depois. Tá bem. Eu agradeço a todos aí que viram. Espero que tenham apreciado aí o que a gente pode fazer. Foi um prazer poder participar aqui mais uma vez com o Alexandre. Obrigado.